Meu nome é Maria de Lourdes, mas todo mundo por aqui, nesta cidadezinha que me viu nascer e penar, me conhece como Dona Lourdes. Hoje, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a força que Ele me deu, já passei dos 75 anos. Olho para trás para o caminho longo e tortuoso que percorri e vejo tanta coisa, meu Deus, tanta luta, tanta dor, que parece que o coração ia se partir em 1000 pedaços. Mas também vejo a mão invisível de Deus me segurando, me amparando, me dando força para não cair de vez no abismo. Porque a vida, meus filhos, minhas filhas, ela não é um mar de rosas como a gente sonha quando é moça, cheia de ilusão. Ela tem espinhos que furam a alma, tem pedras que fazem a gente tropeçar feio, tem cada abismo escuro que a gente pensa que não vai conseguir atravessar, que o fim chegou. Eu carrego no peito, bem aqui, uma história que, por muitos e muitos anos, ficou guardada a 7 chaves, trancada num cofre de silêncio e vergonha. Um segredo que me queimava por dentro como brasa viva, que me roubava o sono e a paz, que me fazia acordar no meio da noite com o coração aos pulos e o corpo suando frio. Mas de uns tempos pra cá, talvez porque a velhice traz uma certa coragem que a gente não tem quando é mais nova, ou talvez porque o peso desse segredo ficou grande demais pra carregar sozinha, sinto uma necessidade imensa de botar pra fora, de contar, não pra me vitimizar, Deus me livre e guarde disso, mas pra quem sabe ajudar alguma outra alma que esteja passando pelo mesmo calvário, ou pra alertar as pessoas de que o mal, muitas vezes, infelizmente, mora debaixo do nosso próprio teto, disfarçado de gente de bem, de pai de família exemplar. Antes de começar a desfiar esse rosário de amarguras e lágrimas, que foi grande parte da minha vida, queria pedir uma coisinha pra vocês que estão aí me ouvindo, me dando um pouco do seu precioso tempo. Deixa aí nos comentários o nome de vocês e de que cidade desse nosso Brasil velho sem porteira, de que cantinho deste mundão de meu Deus vocês estão me assistindo. Gosto de saber quem está do outro lado. Me sinto menos sozinha nessa empreitada difícil, que é abrir o coração e mostrar as feridas que a gente tanto esconde. Nasci e me criei aqui mesmo, nesta cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais, que na época era ainda menor, quase um arraial perdido no meio do nada, onde a poeira da estrada subia com o vento e o progresso demorava uma eternidade para chegar. Minha família era pobre, muito pobre, como quase todo mundo por aqui naquele tempo de tanta dificuldade. Morávamos numa casinha de pau a pique, rebocada de barro que vivia esfarelando, com 2 janelinhas pequenas que mais pareciam buracos na parede e davam para a rua de terra vermelha. O chão era de terra batida, que no tempo da chuva virava um lamaçal só. Meu pai, seu Firmino, era carroceiro, levava e trazia mercadoria para venda do seu maneco, mas o que ganhava mal dava para sustentar a casa e o vício da maldita pinga. Era um homem de pouca conversa e muita ignorância, de olhar duro e mãos pesadas que estalavam fácil na cara da gente. Minha mãe, Dona Zefa, era lavadeira das boas, passava o dia inteiro na beira do rio, debaixo de sol ou de chuva, esfregando roupa na pedra lisa para ajudar a botar um prato de feijão com angu na mesa. Era uma mulher sofrida, de olhar apagado e ombros curvados pelo peso da vida e das humilhações constantes do marido. Eu era a filha do meio, o recheio do sanduíche, como se diz. Tinha o Zeca, meu irmão mais velho, que desde cedo teve que ajudar meu pai na carroça. E a Ritinha, a caçula, meu bibelô, a alegria da casa, com seus cachinhos cor de mel e seus olhos pidões. Minha infância, até uma certa idade, apesar da pobreza que nos rondava como um cachorro sarnento, foi como a de toda menina pobre do interior. Brincava de casinha com espiga de milho e caixote velho, de boneca de pano feita com retalhos que minha mãe guardava,
Pulava a amarelinha no terreiro empoeirado, subia em pé de goiaba para roubar fruta verde. Ajudava minha mãe a catar feijão no jiral, a buscar água na bica que ficava longe, a varrer o chão de terra da casa. Meu pai, como eu disse, era um homem sisudo. Não gostava de muito barulho de criança. E quando bebia, o que era quase todo dia depois que voltava do serviço, ficava ainda pior, mais ignorante. Arrumava briga com minha mãe por qualquer coisinha. Quebrava as poucas coisas que a gente tinha. Um prato, uma caneca. Mas comigo e com meus irmãos, ele não mexia muito, a não ser para dar umas palmadas mais fortes quando a gente fazia alguma arte maior, ou para dar um beliscão doído quando a gente demorava para obedecer. Era o jeito dele. O jeito que ele aprendeu a ser pai, eu acho. Repetindo o que talvez tivessem feito com ele. Naquele tempo, infelizmente, essas coisas eram vistas como normais, como parte da criação. Tudo começou a mudar, a escurecer de vez, quando eu fiz uns 9, quase 10 anos. Foi quando meu corpo de menina começou a querer virar corpo de moça, quando os seios começaram a despontar, quando as formas foram se arredondando. E foi aí que o olhar do meu pai sobre mim mudou. Deixou de ser o olhar distante e, às vezes, irritado de pai, e passou a ser outro olhar, um olhar que me dava um medo diferente, um arrepio na espinha, um nó na garganta, um olhar que eu não sabia explicar direito, mas que sentia na pele que era sujo, errado, perigoso. Ele começou a me observar demais, a me seguir com os olhos pela casa, a fazer uns elogios estranhos sobre como eu estava ficando mocinha bonita. Eu me sentia incomodada, constrangida, mas não sabia o que fazer, a quem recorrer. Lembro da primeira vez como se fosse hoje, cada detalhe gravado a fogo na minha memória. Minha mãe tinha ido para a cidade vizinha, que era um pouco maior, levar umas encomendas de roupa engomada que ela tinha lavado e passado com tanto capricho. Ia passar a noite na casa de uma tia nossa que morava lá, para voltar só no dia seguinte. Zeca, meu irmão mais velho, já trabalhava na roça com um vizinho e dormia por lá durante a semana. Só aparecia nos fins de semana. Fiquei em casa só com meu pai e a Ritinha, minha irmãzinha caçula, que era pequena e dormia cedo, no mesmo quarto que eu, num catre separado. Eu estava na cozinha terminando de lavar as poucas vasilhas do jantar à luz fraca de um candeeiro, quando ele entrou, cambaleando um pouco, os olhos vermelhos e brilhantes, com aquele cheiro forte e azedo de pinga que me revirava o estômago e sempre anunciava problemas. Lurdinha, ele disse, a voz pastosa, arrastada, diferente do normal. Vem cá que o pai quer te dar um presente especial que só você pode ganhar. Meu coração gelou no peito. Presente? Meu pai nunca me dava presente nem no meu aniversário. Fui com medo, arrastando os pés, mas fui. Não tinha como desobedecer. Ele estava sentado na única cadeira de madeira que a gente tinha na sala pequena e escura, com um sorriso estranho. No rosto, um sorriso que não alcançava os olhos, que pareciam 2 brasas acesas. Senta aqui no colo do pai, minha flor, ele disse, batendo na perna com a mão grande e áspera. Hesitei, parada na porta, sentindo um arrepio ruim percorrer meu corpo. Anda, menina, não me faça perder a paciência. Vem logo. Sentei, tensa, como uma vara, o corpo rígido, sem saber o que esperar. Mas já sentindo que algo terrível ia acontecer. Foi quando ele começou a passar a mão em mim, de um jeito que não era de pai. Em lugares que pai nenhum tem o direito de tocar na filha. Em lugares que me faziam sentir uma vergonha imensa, um nojo profundo. Tentei me levantar, sair dali, mas ele me segurou com força, seus dedos como garras cravados no meu braço. Fica quieta, peste. Não se mexe. Se gritar, eu te arrebento. E depois faço o mesmo com tua irmãzinha. Você não quer que nada aconteça. Com a Ritinha, quer? O medo me calou. Me paralisou completamente. Fiquei ali, imóvel como uma estátua de pedra, sentindo aquelas mãos nojentas explorando meu corpo infantil,
querendo sumir, desaparecer, virar fumaça. Ele fez o que quis comigo, ali mesmo, naquela cadeira velha e bamba, enquanto a Ritinha dormia no quarto ao lado, alheia ao inferno que sua irmã mais velha estava vivendo, ao sacrifício que eu estava fazendo para protegê-la. Quando acabou, quando finalmente saciou sua perversidade, me jogou no chão como se eu fosse um saco de batatas podres e disse com a voz fria e ameaçadora: "Se contar para alguém o que aconteceu aqui, se abrir essa sua boca maldita para tua mãe ou para qualquer outra alma viva, você já sabe o que te espera. Tua mãe não precisa saber dessas coisas. Isso é segredo nosso. Entendeu bem? Segredo nosso." Aquelas 2 palavras ecoaram na minha cabeça por dias, por semanas, por meses. Eu me sentia suja, imunda, culpada, como se eu tivesse feito algo de muito errado. Carregava uma vergonha que me consumia por dentro, que me fazia querer me esconder do mundo, de mim mesma. E o medo? O medo virou meu companheiro constante, minha sombra inseparável. Medo dele, medo da noite, medo de ficar sozinha com ele, medo de que ele repetisse aquilo. E o que era para ser um segredo terrível, um pesadelo isolado, logo se tornou uma rotina de horror, uma tortura que se repetia com uma frequência assustadora. Quase toda noite, quando minha mãe já estava dormindo profundamente, vencida pelo cansaço do dia de trabalho, ou quando ela saía para alguma reza na igreja, para alguma visita na casa de uma comadre, ele vinha ao meu quarto, ou me chamava para o dele, com qualquer desculpa esfarrapada. E o pesadelo recomeçava, sempre igual, sempre terrível. Eu tentava me esconder debaixo do catre, fingir que estava dormindo profundamente. Rezava para que ele me esquecesse, para que a cachaça o derrubasse antes. Mas não adiantava. Ele me achava, me arrastava da cama pelos cabelos, me ameaçava, me batia se eu esboçasse qualquer tipo de resistência. E eu, uma menina de 10, 11, 12 anos, que força tinha contra um homem adulto, forte, bêbado e violento? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu era como um passarinho indefeso nas garras de um gavião faminto. E minha mãe? Onde estava minha mãe em tudo isso? No começo, naquela inocência teimosa que a gente tem quando é criança, eu me agarrava à esperança de que ela não soubesse de nada, de que ela não percebesse o que estava acontecendo debaixo do seu próprio teto. Mas como não perceber? Eu andava sempre triste, acabrunhada, com olheiras fundas e roxas de quem não dorme direito há séculos. Meu corpo de menina começou a mostrar os sinais da violência constante. Manchas roxas que apareciam e sumiam, arranhões, dores que eu não sabia explicar e que me faziam gemer baixinho durante a noite. Mas ela parecia não ver, ou fingia não ver. Continuava sua rotina de sempre, lavando roupa, cozinhando o pouco que tínhamos, indo à igreja rezar suas ave-marias e seus Padre Nossos, como se nada de anormal estivesse acontecendo, como se sua filha mais velha não estivesse sendo destruída aos poucos, dia após dia. Até que um dia, a máscara dela caiu de vez. E a verdade, nua e crua, se revelou ainda mais monstruosa do que eu podia imaginar. Eu devia ter uns 12 anos, talvez um pouco mais. Ele estava particularmente bêbado e agressivo naquela noite. Tinha chegado da venda tropeçando nas próprias pernas, os olhos injetados, falando grosso. Me arrastou para o terreiro atrás da casa, perto do galinheiro, e começou a me bater com o cinto de couro, porque eu tinha demorado a levar um copo d'água para ele, ou por algum outro motivo idiota que nem lembro mais. Eu gritava de dor, uma dor que rasgava meu corpo e minha alma. Implorava para ele parar, pelo amor de Deus. Foi quando, no meio dos meus gritos e soluços, eu vi minha mãe parada na porta da cozinha com os braços cruzados, olhando. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu uma eternidade. Eu esperava ver compaixão no rosto dela,
piedade, qualquer sinal de que ela ia intervir, de que ia me defender, de que ia proteger sua filha. Mas o que eu vi no rosto dela, meus netos, foi algo que me gelou a alma e quebrou meu coração em 1000 pedaços. Um sorriso. Um sorriso pequeno, discreto, quase imperceptível, mas inconfundível. Um sorriso de quem estava gostando de ver aquela cena, de quem estava se comprazendo com meu sofrimento. Naquele momento, meu mundo desabou de vez, se espatifou no chão. Entendi, com uma clareza que doía como 1000 agulhas fincando minha pele, que não tinha ninguém por mim naquele mundo. Meu pai era o monstro que me feria o corpo e a alma. Minha mãe era o monstro que assistia e se deliciava com meu sofrimento. Eu estava sozinha, completamente sozinha, presa naquele inferno particular, com meus 2 carrascos, meus 2 algozes. A partir daquele dia, a cumplicidade dela ficou ainda mais evidente, mais descarada. Ela não só não me protegia, como parecia facilitar as coisas para ele, preparar o terreno. Deixava a porta do meu quarto entreaberta à noite, como um convite, silencioso. Me mandava levar comida para ele no quarto, mesmo sabendo o que ia acontecer em seguida. Às vezes, quando ele estava me abusando e eu chorava muito alto, com medo de que os vizinhos ouvissem, ela entrava no quarto, não para me defender, não para mandar ele parar, mas para me mandar calar a boca, para não acordar os vizinhos, para não causar um escândalo. "Aguenta quieta, menina, que já vai passar", ela dizia com a voz fria e sem emoção. Homem é assim mesmo. Faz parte da vida de mulher aguentar essas coisas. Faz parte da vida de mulher. Aquelas palavras dela, ditas com tanta naturalidade, com tanta resignação, ou talvez com tanta crueldade disfarçada, ecoam na minha cabeça até hoje, como um sino rachado. Como pode uma mãe dizer uma coisa dessas para a própria filha? Uma criança, uma adolescente que está sendo violentada dia após dia pelo próprio pai? Que tipo de mulher era aquela? Que tipo de ser humano ela tinha se tornado? Ou sempre fora? Eu não entendia. E acho que nunca vou entender completamente. Os abusos continuaram, cada vez mais frequentes, cada vez mais violentos, mais degradantes. Ele não se contentava mais em me tocar, em me usar de uma forma específica. Ele me usava de todas as formas que sua mente doentia e pervertida conseguia imaginar. Cada noite era uma nova tortura, uma nova humilhação. Muitas vezes, eu desmaiava, de dor, de medo, de exaustão física e emocional. Era como se meu corpo, para se proteger de tanto sofrimento, simplesmente desligasse, me levando para uma escuridão momentânea que, por incrível que pareça, era quase um alívio, uma fuga. Acordava depois, horas depois talvez, jogada na cama, suja ou no chão frio do quarto, o corpo todo moído, latejando de dor por toda parte, a alma em frangalhos, com um gosto amargo de sangue e desespero na boca. E ela, minha mãe, Dona Zefa, estava lá, quase sempre, me olhando com aquela mesma expressão fria, indiferente, ou às vezes com aquele brilho satisfeito e cruel nos olhos, que me causava mais repulsa do que os próprios atos do meu pai. Ela não me oferecia uma palavra de consolo, um copo d'água, uma mão para me ajudar a levantar. Nada. Apenas me mandava levantar e ir cuidar dos meus irmãos, como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse quebrada por dentro e por fora, como se minhas lágrimas e meu sofrimento fossem invisíveis para ela. "Anda, levanta daí, sua preguiçosa. Os meninos estão com fome e a casa está uma sujeira", era o que ela costumava dizer, com a voz desprovida de qualquer traço de emoção materna, de qualquer pingo de humanidade. Eu me sentia um lixo, a escória da humanidade, a pior das criaturas. Achava no meu desespero de criança e adolescente que a culpa era minha, que eu provocava aquilo de alguma forma,
que eu merecia todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação. Porque era isso que eles me faziam acreditar, dia após dia, com seus atos monstruosos e com suas palavras venenosas, ou com seu silêncio cúmplice e esmagador. Meu pai, com seus abusos e suas ameaças constantes. Minha mãe, com seu silêncio conivente, seu olhar de desprezo e sua fria satisfação ao me ver definhar. Eles eram um time do inferno, e eu era a vítima solitária e indefesa de seu jogo perverso e doentio. Não havia para onde correr, não havia a quem pedir socorro. O mundo lá fora, o pequeno mundo da nossa cidadezinha, via apenas a fachada de uma família pobre, mas honesta e trabalhadora. Ninguém imaginava o horror que se escondia por trás das paredes de pau a pique da nossa casa. A escola, que antes, bem no comecinho, era meu único e precário refúgio, também se tornou um lugar de angústia e isolamento progressivo. Eu não conseguia mais prestar atenção nas aulas, por mais que tentasse. As palavras da professora se misturavam com os gritos do meu pai na minha cabeça, com o ranger do catre velho, com o cheiro de cachaça e suor. Vivia num mundo à parte, um mundo de medo e dor, flutuando como uma alma penada. Minhas notas, que nunca foram lá grande, coisa por causa da vida dura e da falta de incentivo, despencaram de vez, chegando ao ponto de eu quase repetir de ano várias vezes. Eu me isolei de todo mundo. Não brincava mais com as outras crianças no recreio, não conversava com ninguém, não confiava em ninguém. Tinha vergonha de mim mesma, da minha sujeira, da minha tristeza. Tinha medo que descobrissem meu segredo, sujo que me apontassem o dedo, que me chamassem de putinha do pai, como eu mesma me sentia. E quem ia querer ser amiga de uma menina como eu? Uma menina quebrada, uma menina que carregava um fardo tão pesado e vergonhoso. Eu era a estranha, a esquisita, a que sentava no fundo da sala e não abria a boca pra nada. Meus irmãos, Zeca e Ritinha, eram as únicas luzes, os únicos suspiros de alegria na minha escuridão profunda. Eu os amava com todas as forças do meu ser. Um amor desesperado e protetor. Tentava protegê-los do meu jeito, poupá-los da tristeza que me consumia por dentro, da atmosfera pesada e opressora da nossa casa. Sorria para eles mesmo quando meu coração estava sangrando e minha alma chorava. Brincava com eles de esconde-esconde no terreiro, mesmo quando meu corpo doía tanto que mal conseguia me mover. Cantava cantigas de ninar pra Ritinha mesmo quando minha voz estava embargada pelo choro contido. Eles eram a única razão pela qual eu ainda não tinha desistido de tudo, pela qual eu ainda não tinha me entregado à escuridão que ameaçava me engolir por completo, dia após dia. Mas até mesmo a relação com eles ficou difícil. Ficou manchada pelo meu sofrimento. Eu me sentia suja, indigna do amor puro e inocente deles. Como podia abraçá-los com as mesmas mãos que eram tocadas de forma tão vil? Como podia olhá-los nos olhos sem sentir a vergonha me queimar por dentro? E tinha medo, um medo terrível, constante, de que meu pai, na sua perversidade sem limites, também começasse a olhar para Ritinha, minha irmãzinha tão pequena e indefesa, do mesmo jeito que olhava para mim. Esse pensamento me apavorava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Me tirava o sono, me fazia rezar todas as noites para que Deus a protegesse, já que eu não conseguia proteger nem a mim mesma. Eu me tornei a guardiã silenciosa da inocência, dela, sempre atenta, sempre vigilante, pronta para me colocar na frente dela se fosse preciso, para receber o golpe em seu lugar. Os anos foram passando, arrastados, cinzentos, cada dia uma repetição dolorosa do anterior, como um disco riscados, tocando a mesma música fúnebre. Eu já tinha perdido a conta de quantas vezes tinha sido abusada, de quantas vezes tinha desmaiado de dor, de quantas vezes tinha chorado em silêncio, até não ter mais lágrimas para derramar.
Apenas soluços secos que sacudiam meu corpo magro. Meu corpo de menina ia se transformando em corpo de moça. Mas por dentro eu me sentia velha, cansada, vazia, como uma casa abandonada cujas janelas foram quebradas e as portas arrancadas. A esperança, aquela plantinha teimosa que insiste em brotar mesmo no solo mais árido e pedregoso, tinha quase desaparecido por completo do meu coração. Eu não via saída, não via futuro, apenas um presente de dor e um amanhã que prometia ser igual ou pior. Até que um dia, quando eu já estava com uns 15 anos, quase 16, já uma mocinha feita como se dizia, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma coisa que na época pareceu uma desgraça ainda maior, uma tragédia sem tamanho, mas que, olhando para trás, com os olhos da experiência e da distância, vejo que foi, paradoxalmente, a minha salvação, o empurrão que eu precisava para tentar escapar daquele abismo. Eu descobri que estava grávida, grávida do meu próprio pai, o fruto da violência, do incesto, do horror. O desespero que senti naquele momento foi indescritível, avassalador. O chão se abriu sob meus pés e eu caí num poço ainda mais fundo de pavor e desesperança. O que eu ia fazer? Como ia esconder aquilo por muito tempo? Minha barriga ia crescer, ia denunciar meu segredo, minha vergonha. Se meu pai descobrisse, ele me matava, com certeza absoluta. Ele sempre dizia que se eu aparecesse buchuda em casa, ele me arrastava pelos cabelos até o rio e me afogava como uma gata sarnenta. E minha mãe? O que ela faria? Me ajudaria pela primeira vez na vida? Ou me entregaria de vez à fúria assassina dele, como sempre fazia? Tentei esconder a gravidez o máximo que pude, usando roupas largas, amarrando faixas apertadas na barriga que me deixavam sem ar, mas não adiantou por muito tempo. Um dia, minha mãe, com aquele seu faro de bicho do mato para a desgraça alheia, desconfiou. Me olhou de um jeito estranho, diferente, perscrutador. Me fez umas perguntas esquisitas sobre minhas regras, sobre meu corpo. Acabou descobrindo a verdade que eu tanto tentava ocultar. A reação dela não foi de compaixão, não foi de preocupação com a filha adolescente que carregava no ventre o fruto da violência incestuosa do próprio pai. Não. A reação dela foi de fúria. Uma fúria fria, calculista, cheia de ódio e desprezo. "Sua vagabunda!" Ela gritou, os olhos faiscando como duas brasas, a voz sibilante como a de uma serpente. "Sua sem vergonha! Sua nojenta! Além de tudo, de toda a desgraça que você já é, ainda me arruma uma vergonha dessas. O que vão dizer no povoado? Que vergonha para nossa família! Que desonra!" Ela me bateu naquele dia. Me bateu com tanta raiva, com tanto ódio acumulado, que achei que ia me matar ali mesmo, na cozinha suja da nossa casa. Me arrastou pelos cabelos, me jogou no chão como se eu fosse um animal, me chutou nas costas, na barriga, em todo lugar. E o pior de tudo, o mais cruel, foi correr para contar pro meu pai, com um prazer sádico e indisfarçável na voz. "Olha, aí, Firmino!" Ela disse, empurrando-me para dentro do quarto onde ele estava deitado na rede, fedendo a cachaça. "Olha a obra de arte que tua filha andou fazendo por aí. Sabe-se lá com quem. Tá prenha, a desavergonhada. Vai botar mais uma bastardo no mundo pra gente sustentar." Ela sabia muito bem quem era o pai daquela criança, mas preferiu jogar a culpa em mim, como sempre. Meu pai, quando soube, quando entendeu o que ela estava dizendo, ficou possesso. Seus olhos se transformaram em duas fendas de ódio puro. Ele me olhou com um nojo, com uma raiva que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores momentos dos abusos. "Essa bastarda não vai nascer!" Ele rosnou, a voz grossa e ameaçadora, levantando-se da rede com um pulo. "Vou dar um jeito nisso agora, mesmo. Vou arrancar essa praga de dentro de você com minhas próprias mãos." Ele me arrastou para o quartinho dos fundos, aquele lugar de tantos horrores, de tantas lágrimas,
de tanto sangue derramado. Pegou-lhe um pedaço de pau grosso que usava para atiçar o fogo e começou a me bater na barriga, com toda a força, sem parar, golpe atrás de golpe. Eu gritava, implorava para ele parar, para ele ter piedade, mas ele não me ouvia. Parecia estar surdo, cego de ódio e de maldade. Minha mãe assistia a tudo da porta, com aquela mesma expressão fria, impassível, satisfeita, como se estivesse vendo um espetáculo que ela mesma tinha arquitetado e que agora chegava ao seu clímax sangrento. Eu via seus olhos brilhando na penumbra, e neles não havia um pingo de compaixão, apenas uma curiosidade mórbida e um triunfo cruel. Eu desmaiei sob a chuva de golpes. Perdi a noção do tempo, do espaço, de mim mesma. Acordei horas depois. Talvez no dia seguinte, não sei ao certo. Estava sozinha, jogada no chão frio e úmido daquele quartinho maldito, sentindo uma dor terrível, lancinante, no ventre, e um sangramento abundante que não parava, que escorria pelas minhas pernas e manchava minhas roupas e o chão de terra. Entendi com um desespero mudo que tinha perdido o bebê. Tinha perdido o filho que era fruto da violência mais abjeta, mas que, apesar de tudo, eu já começava a amar em segredo, a ver como uma pequena, minúscula luzinha de esperança na minha escuridão sem fim. Aquele serzinho inocente, que nem teve a chance de ver a luz do dia, tinha sido assassinado antes mesmo de nascer, pelas mãos do próprio avô e com a conivência da própria avó. Aquele dia, aquela noite, foi o fundo do poço para mim. Foi o limite da minha resistência, da minha capacidade de suportar o sofrimento. Perder meu filho daquela forma brutal, pelas mãos do próprio pai e com a cumplicidade da própria mãe, foi a gota d'água que fez transbordar o cálice amargo da minha dor. Algo dentro de mim se quebrou de vez, de forma irremediável. Mas, ao mesmo tempo, algo novo, algo inesperado, nasceu das cinzas da minha desesperança. Uma raiva imensa, uma raiva fria e cortante, uma raiva que me deu uma força que eu não sabia que tinha. Uma força que vinha do mais profundo do meu ser ferido. Naquela noite, enquanto eles dormiam o sono dos justos, ou melhor, o sono dos monstros, eu tomei a decisão mais importante e definitiva da minha vida. Eu ia fugir. Ia fugir daquela casa, daquela cidade, daquele inferno na terra. Não sabia para onde ia, não sabia como ia sobreviver. Não tinha um tostão furado no bolso, nem uma alma amiga no mundo a quem recorrer. Mas sabia, com uma certeza absoluta que me queimava por dentro que não podia mais ficar ali, nem um dia a mais, nem uma hora a mais. Se ficasse, ia morrer. Ou de tristeza, ou de desesperança, ou pelas mãos deles, que certamente não hesitariam em me matar se eu representasse algum perigo ou algum estorvo maior. Juntei as poucas coisas que tinha. Uns trapos velhos que eu chamava de roupa. Um pedaço de pão amanhecido que consegui roubar da cozinha, enquanto eles não viam. Esperei a madrugada alta, quando o sono deles era mais pesado e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo latido distante de algum cachorro. Com o coração na boca, batendo descompassado como um tambor de guerra, abri a porta da frente devagarinho, com todo o cuidado do mundo para não fazer barulho. E saí. Saí para essa escuridão fria da noite, para o desconhecido, para a incerteza, mas também, e isso era o mais importante, para a liberdade. Andei por horas, por dias, sem rumo certo, seguindo estradas de terra empoeiradas, atravessando riachos, me escondendo no mato quando ouvia algum barulho. Comia o que encontrava pelo caminho, frutas silvestres, raízes. Às vezes passava dias sem botar nada no estômago. Dormia ao relento, sob as estrelas, ou em alguma varanda de casa abandonada. Tinha medo, muito medo. Medo de ser encontrada por meu pai. Medo de não conseguir sobreviver sozinha. Medo do futuro incerto que se abria à minha frente.
Mas o medo da liberdade, por maior que fosse, era infinitamente menor do que o medo de voltar para aquele inferno, para aquelas mãos sujas, para aqueles olhos cruéis. Finalmente, depois de muito andar, de muito sofrer, cheguei numa cidade maior, uma cidade que eu não conhecia, onde ninguém me conhecia. Estava suja, faminta, doente, quase sem forças para continuar. Consegui um emprego de doméstica na casa de uma família, boa, de um casal de professores que se compadeceu da minha situação, mesmo sem saber da minha história completa. Eles me acolheram, me deram comida, um quartinho nos fundos para eu dormir. E o mais importante, me trataram com respeito, com dignidade, coisas que eu nunca tinha conhecido antes. Não contei minha história para ninguém por muitos anos. Tinha vergonha, tinha medo de não acreditarem, de me julgarem, de me culparem. Carreguei meu segredo como uma cruz pesada, em silêncio. Mas aos poucos, com a ajuda daquelas pessoas boas e de outras que Deus foi colocando no meu caminho, comecei a reconstruir minha vida, tijolo por tijolo, caco por caco. Aprendi a ler e a escrever direito, coisa que nunca tive oportunidade de fazer na minha infância roubada. Fiz cursos, aprendi uma profissão, me tornei costureira. Conheci pessoas boas, fiz algumas amigas verdadeiras, pessoas que me aceitaram como eu era, sem perguntar muito sobre meu passado. E, com o tempo, com muita luta interna, com muita oração, a dor do passado foi diminuindo, as feridas foram cicatrizando, embora as marcas tenham ficado para sempre na minha alma. Nunca mais voltei à minha cidade natal. Nunca mais vi meu pai, nem minha mãe. Soube anos depois por um conhecido que encontrei por acaso que meu pai tinha morrido de cirrose, sozinho e abandonado numa cama de hospital público, pagando em vida um pouco do mal que tinha feito. Minha mãe, não sei que fim levou. Se ainda está viva ou se já se foi deste mundo. E, para ser sincera com vocês, não me importa. Perdoar? Essa é uma palavra muito difícil para mim. Não sei se um dia vou conseguir perdoar o que eles me fizeram, a infância que me roubaram, os traumas que me causaram. Acho que tem coisas na vida que simplesmente não têm perdão. Mas aprendi a viver com isso, a não deixar que o passado deles, a maldade deles, destruísse o meu futuro, a minha chance de ser feliz. Hoje, como eu disse no começo, sou avó. Casei com um homem bom, seu Joaquim, já falecido, que me deu amor, respeito e uma família linda. Tive meus filhos que criei com todo o amor e carinho que não recebi na minha infância, ensinando a eles o valor do respeito, da honestidade, da compaixão. E agora tenho meus netos, que são a alegria da minha vida. A prova de que, apesar de tudo, a vida pode ser boa, pode ser doce. Olho para trás e vejo a menina assustada, sofrida e solitária que eu fui. E sinto uma compaixão imensa por ela, uma vontade de abraçá-la e dizer que tudo vai ficar bem. Mas sinto também um orgulho danado daquela menina. Porque aquela menina, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a traição, não se deixou destruir. Ela encontrou forças onde nem sabia que existiam. Ela lutou, ela fugiu, ela recomeçou do zero. Ela sobreviveu. E ela está aqui, hoje, mais forte, mais sábia, contando sua história. E é por isso que eu estou aqui hoje, diante de vocês, contando essa história tão íntima, tão dolorosa. Para dizer que por mais difícil que seja a situação que vocês estejam enfrentando, por mais escuro e sem saída que pareça o caminho, sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma esperança, por menor que seja. Não desistam de vocês. Não deixem que ninguém roube seus sonhos, sua dignidade, sua vida. Lutem com todas as suas forças. Gritem se for preciso. Peçam ajuda. Procurem alguém em quem confiem. Um amigo, um parente, um professor, um líder religioso. Alguém.
porque vocês não estão sozinhos, mesmo que às vezes pareça que sim. E porque, no final das contas, o amor, o respeito e a dignidade sempre vencem a maldade, a crueldade e a opressão. Acreditem nisso, porque eu sou a prova viva de que é verdade. Obrigada pela paciência de me ouvirem até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e que a vida lhes seja mais gentil do que foi comigo por um tempo. Mas lembrem-se, mesmo que ela não seja, a gente é mais forte do que pensa. A gente sempre pode recomeçar.